Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo função logarítmica, nosso nivelamento. O objetivo, resolver problemas significativos envolvendo função logarítmica. Atividade 1. Construa o gráfico das funções logarítmicas de domínio reais positivos definidas pelas leis seguintes. Letra A, y igual a log de x na base 3. Bom, pessoal, o primeiro passo aqui é nós montarmos aquela tabelinha. Vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Aqui no meio eu escrevo a função log de x na base 3. Bom, vamos começar com valores fáceis de calcular. Sempre trabalhe com valores tranquilos, que é possível você definir esse logaritmo, ok? Então, por exemplo, se eu trabalhar com log x sendo 3, por exemplo, olha só. Então, eu terei aqui, ó, log, o x sendo 3, né? Log de 3 na base 3. É bem tranquilo, né? 3 elevado na quem que dá 3? Elevado na 1. Então, eu já tenho o primeiro par ordenado, x sendo 3, y sendo 1. Posso também, pessoal, trabalhar com x sendo 1. Que veja bem, se eu tenho aqui, ó, log de 1 na base 3, 3 elevado na quem que dá 1? No 0, né? 3 elevado na 0 é 1. Também podemos pensar no 9, né? Já que 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar assim, ó, log de 9 na base 3. Eu tenho 2, já que 3 ao quadrado é 9, né? Só lembrar da regra da voltinha aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. Bem tranquilo. Se você quiser, pode também trabalhar com 27, né? Já que eu tenho 3 ao cubo, né? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Também é possível, mas esses 3 pontos aqui a gente já consegue fazer o desenho do gráfico. Porém, vamos trabalhar aqui também, pessoal, com a fração 1/3, já que a base é 3, 1/3 é tranquilo de se calcular. Vai ficar assim, ó, log de 1/3 na base 3. Bom, aí eu vou pensar, 3 elevado na quem que dá 1/3? Se a gente montar aqui um cálculo separado, fica fácil a gente entender, ó. Log de 1/3 na base 3. Aqui eu vou chamar de y, né? Só lembrar da regra da voltinha. Então, eu tenho 3 elevado na 3, que é igual a 1/3. Como eu tenho 1/3, esse 3 ele é como se tivesse elevado na 1. Eu elevo ele para o numerador, vai ficar 3 elevado na menos 1. Então, como eu tenho bases iguais, y é igual a menos 1. Então, aqui eu tenho menos 1. Agora, com esses pares ordenados, é possível a gente já montar o nosso gráfico. Vai ficar assim, ó. Olha só. Vamos supor que aqui eu tenho o 1, né? Que é o eixo x. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3, né? Vai ficar um pouquinho fora de escala, né? 3, 4, 5, 6. Vamos supor que o 9, pessoal, está bem aqui, ó. Tudo bem? Ó, 3, 4. Bom, no eixo y, nós temos aqui o menos 1. Aqui é 0, né? Todo mundo sabe. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 2. Então, o primeiro par ordenado, eu tenho 1/3 e menos 1. 1/3 em x, pessoal, é a mesma coisa que 0,33 aproximadamente. Então, está bem antes aqui da metade, que é 0,5, mais ou menos aqui nessa região. E menos 1, né? Então, eu vou pontilhar esse 1/3, que está mais ou menos aqui. Eu vou até anotar aqui, ó, 1/3, tá? E vou pontilhar até a altura aqui do menos 1. Então, esse ponto está localizado bem aqui. Próximo ponto, 1 e 0, x sendo 1, y sendo 0. Eu vou lá no valor diferente do 0, que é x sendo 1, e marco esse ponto. Próximo ponto de par ordenado 3 e 1, o x é 3 e o y é 1. Próximo par ordenado, o x é 9 e o y é 2. Então, o nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó, nesse movimento aqui, ó, quase tocando em y, mas ele não toca. Ele vem, faz essa curva aqui, né, a curva logarítmica, e segue, ó. Ok? Então, em relação a x positivo, olha só aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e vai. Ele está subindo, ele está descendo, ele está subindo. Então, essa função é crescente, mas nem precisava do gráfico, né? Como já vimos, basta analisar a base.
essa base aqui a gente percebe, né, a base aqui vale 3, a base ela é maior que 0. Se ela é maior que 0, ela é uma função crescente. O domínio é todos os valores que x assume. Como o x aqui ele é o logaritmando, a gente tem que também analisar a condição de existência. Então, vou chamar aqui de dm, né, o domínio dessa função, todos os valores que x pode assumir. O domínio tem que ser x maior que 0, ok? Todos os valores maiores que 0. Tá? Ela nunca vai tocar aqui no y. Se ela tocar, x é 0. Isso não pode, beleza? Vamos fazer agora a letra B. Letra B, eu tenho y igual a log de x na base 1/4. Pessoal, perceba que essa base aqui, 1/4, se a gente dividir 1 por 4, eu vou encontrar 0,25. Então, eu percebo que essa base, né, que é igual a 1/4, ela é uma base menor que 1, certo? E maior que 0, ou seja, está no intervalo entre 0 e 1. Quando acontece isso, essa função é decrescente. Então, o primeiro passo agora é a gente montar nossa tabelinha. Vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui no meio vem a nossa função, né, log de x na base 1/4. Então, aqui eu posso começar aqui com o x sendo 1/4 mesmo, né, bem tranquilo. Então, no lugar aqui de x, eu escrevo 1/4. Então, aqui eu tenho 1/4, vai ficar log de 1/4 na base 1/4. A mesma coisa no logaritmando e na base. Quando acontece isso, o logaritmo é 1, tá? Ou seja, ó, eu tenho 1/4 elevado a 1, que dá 1/4, né? Tudo bem? Tudo que é elevado a 1 é ele mesmo. Eu posso pensar aqui no 1, né? Que é tranquilo também. Vai ficar log de 1, né? X sendo 1 na base 1/4. Para dar 1 aqui, eu tenho que escrever o logaritmo sendo quanto? Sendo 0, né? Todo número elevado a 0 dá 1. Como eu tenho 1/4, pessoal, eu posso trabalhar agora com o valor. Eu posso trabalhar, por exemplo, com o 2, se eu quiser, né? Vai ficar assim, ó, veja bem. Log de 2 na base 1/4. Então, quem que eu escrevo aqui para dar esse 2? A gente faz uma continha aqui separada. Então, vai ficar assim, ó. Log de 2 na base 1/4. Eu vou chamar de y. Então, eu tenho 1/4 elevado na y, que é igual, né? Essa regra aqui, né? Vamos lembrar dela, a regra da voltinha, que é igual a 2. Esse 4, pessoal, eu vou escrever ele aqui é como se tivesse elevado na 1, né? Então, vai ficar 4 elevado na menos 1, como o numerador aqui é 1, eu escrevo o denominador com esse expoente, né, negativo, assim, ó, e o y não esquece ele aqui, ó, igual a 2. O 4, pessoal, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? A gente sabe disso. Então, aqui eu tenho 2 vezes menos 1. Não podemos esquecer disso, tá? 2 vezes menos 1 aqui, ó. Ok? 2 ao quadrado. E aqui igual a 2 elevado a 1. E não esquece o y. Então, multiplicando aqui, eu tenho que 2 vezes menos 1 dá menos 2 elevado na y, que é igual a 2. Então, eu tenho menos 2 vezes y, que dá menos 2y, que é igual a 2 elevado na 1. Como eu consegui igualar as bases, eu posso dizer o seguinte, que menos 2y é igual a 1. Multiplica aqui por menos 1. Então, eu tenho 2y igual a menos 1. Passa esse 2 dividindo, tenho menos 1 sobre 2. Então, para essa situação, x sendo 2, o y é menos 1 sobre 2. A gente pode colocar o 4 aqui se quiser também, né? Então, eu tenho log de 4 na base 1/4. Resolvendo aqui, vai ficar 1/4, né? Log de 4 na base 1/4 igual a y. Então, eu tenho 1/4 elevado na y, que é igual a 4. Esse 4 aqui é como se tivesse 1, eleva ele, né? Vai ficar 4 elevado na menos 1, já que o numerador aqui é 1, eu posso fazer isso. Já discutimos isso, né? Igual a 4 elevado na 1. Não esquece, aqui é como se tivesse 1. Então, eu faço menos 1 vezes y,
dá menos 1y, né? Menos y, que é igual a 4, que está elevado a 1. Portanto, pessoal, conseguir bases iguais, então menos y, eu pego aqui o menos y e o 1 aqui, ó. Então, eu tenho menos y igual a 1. Multiplica por menos 1, eu tenho y, que é 1, tá bom? Igual a menos 1. Tudo bem? Então, enquanto x é 4, o y é menos 1. Agora, a gente pode construir o nosso gráfico. Vai ficar assim, ó. Então, aqui, para x eu tenho aqui, ó, 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui 4. Para o y, nós temos aqui os valores oscilando entre 1, né? Aí tem menos 1/2, que é mais ou menos aqui, e o menos 1. Então, o primeiro ponto aqui, 1/4, né? É pegar 1 de x e dividir por 4, que dá 0,25, que é a metade de 0,50, né? Metade de 50 centavos, por exemplo, é 25 centavos. Então, 0,5 está mais ou menos aqui. O 0,50 estando aqui, 0,25 está aqui, ó. Então, eu tenho 0,25, que é 1/4, essa posição aqui, até o y sendo 1. Próximo ponto, x é 1 e o y é 0. Então, no lugar de x sendo 1, eu já localizo o ponto aqui, ó, já que o y é 0. Próximo ponto, x é 2 e o y é menos 1/2. Menos 1/2, pessoal, mesma coisa, né? Metade de menos 1 aqui, menos 1 sobre 2. Ó. Então, mais ou menos aqui, ó, 2 e menos 1/2, esse ponto está aqui. Próximo ponto, x sendo 4 e o y sendo menos 1. Está aqui o nosso último par ordenado. Esse gráfico, pessoal, fica mais ou menos assim, ó. Olha aí a curva. Repare que, como eu falei, é uma função decrescente, né? Em relação a x positivo, ela desce. E o domínio é todos os valores de x maior que 0. Tudo bem? Então, o domínio ele é x maior que 0. Todos os valores maiores que 0. Número 2. O gráfico da função y igual a log de x mais 1 é representado por... Pessoal, aqui é aquele negócio. É você primeiro montar a tabelinha para tentar descobrir, né? Não tem jeito. Então, se a gente montar aqui, veja bem o que vai acontecer. Aqui é x e aqui é y. Nossa função é log de x mais 1. E a base aqui, quando aparece, a base é 10. Então, a gente pode, como a base aqui é 10, né? A gente pode pensar no x sendo 0. X sendo 0, olha o que acontece. Eu tenho 0 mais 1, então dá log de 1, tá? Já resolvi aqui, ó, 0 mais 1 dá 1. A base é 10. Olha só, 10 elevado na quem que dá 0? É no próprio 0. Então, esse par ordenado aqui, ó, 0 e 0, ele pertence a essa função. Então, eu preciso de um gráfico onde ele passa na origem. Então, se a gente analisar aqui na letra A, não passa na origem, tá certo? Na letra B, que também não passa. Na letra C, quase toca na origem, mas ainda não passa. Repare aí. Na letra E também não passa. E na letra D, tranquilo, né? Passa bem na origem aqui. Ó. Então, a gente já encontrou. Quando o x é 0, né? Eu tenho 0 mais 1 que dá 1. O y também é 0, já que a base é 10. 10 elevado a 0 dá 1. Letra D. Número 3. O gráfico abaixo representa a função definida pela lei y igual a mais log de x mais 1 na base b, sendo a e b constantes reais. Qual é o domínio de f? Pessoal, domínio, olha só, onde é que o x aparece aqui? Ele aparece no logaritmando. Pela condição de existência, x tem que ser maior que 0. Então, eu pego essa expressão, tá? X mais 1, isso aqui tem que ser maior que 0. Então, x tem que ser maior que menos 1. Tudo bem? Passo mais 1 para lá. Esse é o domínio. Tudo bem? X pertence aos reais, tá? Ok. X é maior que menos 1. Na forma de intervalo, isso aqui ficaria assim, ó. Domínio, colchete aberto, né? Já que o menos 1, ele não participa, tá? X tem que ser maior que menos 1. Então, tem o menos 1, vírgula, até o mais infinito. A gente não sabe onde para isso. Colchete aberto também, na forma de domínio. Agora, quais são os valores de A e B, respectivamente? Então, passo aqui, pessoal, a analisar os pontos fornecidos no gráfico. Eu tenho esse primeiro ponto,
que é de coordenadas 0 e 3, ó, onde eu estou apontando aqui, coordenadas 0 e 3. Substituindo, nós teremos o seguinte, aqui é x, aqui é y, vale lembrar. Então, eu tenho y, que é igual a mais log, a base aqui é o b, né? X mais 1. Então, substituindo, aqui vai ficar 3, aqui é a mais log, a base b, né? Que é o que a gente quer saber. O x aqui é 0, vai ficar 0 mais 1. Então, eu tenho 3, que é igual a mais log, base b, 0 mais 1, que dá 1. Gente, olha só, aqui eu tenho o logaritmando sendo 1 a base b. Se eu pegar só isso aqui e resolver, olha o que vai dar isso. Eu tenho, olha só, eu tenho log de 1 na base b. É óbvio, né? Se a gente lembrar aqui, ó, olha só, vou colocar uma igualdadezinha aqui, né? Vou separar. b elevado na quem? Para dar 1 é 0. Então, esse log de 1 na base b vale 0. Então, eu tenho 3, que é igual a mais 0. Esse a mais 0, esse mais 0 aqui você ignora. O a vale 3. Ó. Então, assim, a gente já deduz o valor de a. a é igual a 3. Tudo bem? Agora, para acharmos o b, eu vou novamente escrever a função. Ela é y igual a mais log base b x mais 1. O ponto agora, eu vou pegar esse ponto de coordenadas 1 e 4, tá? Que eu nem anotei aqui. Eu vou anotar ele aqui um pouco mais embaixo. X é 1 e o y é 4. Substituindo, lembrando aqui é x, aqui é y, aqui vai ficar 4, que é igual ao a, a gente acabou de descobrir para essa função a vale 3, mais log, aqui é base b, o nosso x agora ele vale 1, então eu tenho 1 mais 1, então eu tenho 4, que é igual a 3, mais log, base b, 1 mais 1, que dá 2. Passa esse 3 para cá, né? A gente pode fazer isso, vai ficar 4 menos 3 igual a log, base b, 1 mais 1, a gente somou, deu 2 aqui. Então, log de 2 na base b. 4 menos 3, eu tenho 1. Então, 1 é igual a log de 2 na base b. Eu posso escrever isso invertido. Eu vou até usar o espaço aqui, para a gente raciocinar melhor. Então, vai ficar assim, ó, log de 2 na base b, que é igual a 1. Aí, olha só, gente, b elevado na 1, né? Lembrando aqui da regra da voltinha, b elevado na 1 que dá 2. b elevado na 1 que dá 2, o b só pode ser 2, né? Não tem jeito, tá bom? Ó, 2 elevado na 1, todo número elevado na 1 é ele mesmo. Então, qual é a conclusão aqui, né? A gente conclui o seguinte, portanto, o b é igual a 2. b vale 2 e o a gente já tinha marcado aqui, vale 3, ok? Número 4. A lei seguinte representa uma estimativa sobre o número de funcionários de uma empresa, em função do tempo t em anos, t igual a 0, 1, 2, de existência da empresa. Então, logo abaixo a gente tem essa lei, né, f de t, que é igual a 400 mais 50 vezes log de t mais 2 na base 4. Quantos funcionários a empresa possuía na sua fundação? Então, olha só, pessoal, na sua fundação, seja ele o ano que for, a fundação, o marco inicial, se foi 2021, 2020, nós temos que saber que na escala do tempo isso é 0, né? O ponto de partida é 0. Então, o t aqui a gente vai substituir e vai achar quantos funcionários a empresa possuía nessa época, na sua fundação, né? No seu marco inicial de funcionamento. Então, vai ficar f de 0, substituindo aqui, que é igual a 400, tudo bem? Já estou substituindo, mais 50 vezes log, base é 4, então, aqui eu tenho 0 mais 2, então f de 0 é igual a 400 mais 50 vezes log, a base aqui é 4, 0 mais 2 que dá 2. Temos que resolver esse logaritmo, né? Temos que resolver essa situação aqui, ó. Então, resolvendo aqui, usando esse espaço, vai ficar assim, ó, log de 2 na base 4, que eu vou chamar de, por enquanto aqui, de y, né? A gente descobrir. Então, vai ficar 4 elevado na y, que é igual a 2. Poderia ser qualquer letrinha. Então, eu tenho 4 elevado na y, que é igual a 2. Esse 4 dá para a gente
transformar ele, né, já que virou uma exponencial, numa base igual ao 2. Que jeito? Chamando o 4 de 2 ao quadrado. E aqui vale y, que é igual a 2. Então, vai ficar 2, né? 2 vezes y dá 2y, que é igual a 2. Conseguimos bases iguais. Ó. Veja bem, aqui é como se tivesse 1. Então, eu pego, né, 2y igual a 1. Então, vai ficar 2y igual a 1, y igual a 1 sobre 2. Acabamos de descobrir esse logaritmo, que é 1 sobre 2. Então, o log de 2 na base 4 dá 1 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. F de 0, que é igual a 400 mais 50 vezes 1 sobre 2. Continuando aqui, f de 0, né, que é o 0, como eu falei, é o ano da fundação. Não importa que ano seja, né, você chama de ano 0 da empresa. Então, f de 0 igual 400 mais... Aí, veja bem, pessoal, 50 vezes 1 sobre 2, você multiplica numerador com numerador, e denominador com denominador. Aqui é como se tivesse 1, né? 1 vezes 2 é 2, 50 vezes 1, multiplica 50 vezes 1, 50 dividido por 2, que dá 25. Então, f de 0 é igual a 400 mais 25, dá 425. Portanto, no ano de sua fundação, tínhamos 425 funcionários. Tá? Aqui é um N, funcionários. Letra B. Quantos funcionários foram incorporados à empresa do segundo ao sexto ano? Admita que nenhum funcionário tenha saído. Então, aqui basta a gente calcular o f de 2 para a gente saber quantos funcionários havia no segundo ano e depois o f de 6, né, que é o sexto ano. E calcular essa diferença para saber quantos foram incorporados. É simples assim. Então, aqui vai ficar f de 2 igual a 400 mais 50 vezes o log, né, a base é 4. E aqui, como eu estou calculando f de 2, pessoal, vamos resolver logo de forma direta. 2 mais 2 dá 4, tudo bem? Então, f de 2 igual a 400 mais 50 vezes... Esse log, pessoal, ele é muito fácil de calcular. Veja bem, eu tenho log de 4 na base 4. Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado dá 1. Tá? Esse logaritmo aqui, ó, o resultado é 1. Então, f de 2 é igual a 400 mais 50 vezes 1 vai dar 50. Então, f de 2, no segundo ano, havia 450 funcionários. Agora, a gente vai calcular o f de 6. Então, vai ficar f de 6 igual a 400 mais 50 vezes log base 4. Aqui eu tenho 6 mais 2, né? Eu já estou substituindo aqui, t sendo o 6, né? Sexto ano. Então, f de 6 igual a 400 mais 50 vezes o log, base é 4, 6 mais 2 que dá 8. Agora, eu preciso calcular, fazer esse cálculo do log de 8 na base 4, né? Assim parece até simples, mas a gente vai ter que fazer essa conta separada, tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Log de 8 na base 4, eu vou chamar aqui de x, tá? Qualquer letrinha, vai ficar 4 elevado na x, que dá 8. Então, eu tenho 4 elevado na x, que é igual a 8. Esse 4, pessoal, e o 8, eu tenho que transformar, já que virou uma exponencial, em bases iguais. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, elevado na x. Não esquece, o 8 é a mesma coisa que 2 à terceira, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho 2, né? 2 vezes x dá 2x, que é igual a 2 à terceira. Ou seja, eu tenho agora bases iguais, eu posso pegar esse 2x igual a esse 3. Então, 2x igual a 3, x igual a 3 sobre 2, ou 3 meios, ok? Então, é importante lembrar disso daqui, tá bom? Decompor esse 4 em fatores primos, dá 2 ao quadrado, o 8 dá 2 à terceira. Não esquece aqui desse detalhe, ó. Tudo bem? Então, a gente já sabe que esse logaritmo é igual a 3 sobre 2. Então, vai ficar f de 6 igual a 400 mais 50 vezes 3 sobre 2. Então, f de 6 igual a 400.
Pessoal, olha só, eu posso fazer 50 vezes 3 dividir por 2, ou eu posso dividir aqui, ó, como aqui é vezes, esse 50 por 2, que dá 25. Então, eu tenho 25 vezes 3, vai dar 75. Então, f de 6 igual 400 mais 75 dá 475. Agora, pessoal, para a gente saber quantos foram incorporados do segundo ano ao sexto ano, já que a gente tem esse valor aqui, né, calculado, 450 no segundo ano, e no sexto ano 475. Basta a gente, então, calcular essa diferença. E vai ficar assim, ó. Olha aqui, eu vou pegar o maior valor, né, 475 menos 450, para eu poder saber quantos foram incorporados. Então, os 475 menos 450, conta muito fácil de cabeça, foram 25 funcionários incorporados, ok? Então, tá aí. Então, valeu, pessoal. Até o nosso próximo nivelamento.